meus irmãos. Paz do Senhor. Louvado seja o Senhor por esta manhã. Temos de estarmos juntos para adorarmos ao Senhor e celebrarmos a Ele a Santa Ceia, confirmarmos a nossa redenção. Não é? Eu quero que o irmão comigo abra a sua Bíblia no Evangelho de São João. Evangelho de São João, capítulo 19. Evangelho de São João, capítulo 19. Glória a Deus. Amém. Versos 38 a 42. Enquanto vocês manuseiam a palavra, eu quero agradecer ao pastor Francisco por esta oportunidade que tem nos dado de estarmos aqui estes 10 dias com os irmãos, pela presença dos irmãos, pela forma carinhosa de sermos recebidos. Eu também agradeço a Deus pela vida do pastor Adalberto, lá no Brasil, na Igreja Batista dos Povos, que entendeu o propósito missionário e tem nos trazido aqui. Também glória a Deus pela vida do Nuno, da Vanessa, da missionária Alda, da irmã Suzana, de todos os demais que estiveram comigo, por todas as prendas, inclusive, que tem mandado, tem chegado até mim, que o Senhor possa recompensá-los. Eu retorno amanhã para o Brasil, quarta-feira já preciso estar na igreja, feliz, contente de ter tido a oportunidade de conhecê-los, em o Senhor preparando, podemos estar novamente juntos, também indo ao Brasil, pode nos procurar e estaremos à disposição. Já também conversei com o meu pastor, porque eu não congrego na Igreja Batista dos Povos, e sim na Assembleia de Deus. Isso mostra que nós fazemos parte da Igreja Universal de Jesus Cristo. Não é a placa, a denominação que faz a diferença na hora de um propósito missionário. Eu congrego com o pastor Sérgio da Maciotti. Ontem falou comigo no WhatsApp, deixou inclusive um recado que está aí no WhatsApp, ele e a esposa, a irmã Ruth, mandando a paz do Senhor para o pastor Francisco e para todos vocês. E também, em havendo uma oportunidade, ele tem desejo de estar aqui conhecendo o trabalho. E deixou extensivo o convite a todos os irmãos. Estando no Brasil, nós estamos em São Paulo, no setor 16, no bairro Arthur Alvim. Nós ficaremos felizes em tê-los congregando conosco para uma celebração ao Senhor. Conhecer ali a nossa congregação, a nossa orquestra, o coral. Por certo, vocês vão estar felizes. Amém, meus queridos? Louvado seja o Senhor. Vamos abrir a palavra? Vamos ler 19 de São João, 38 a 42, que dizem assim: Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Amém? Os planos de Deus, eles sempre foram os melhores possíveis para nós. E eu digo possíveis
porque a nossa compreensão é limitada. Planos idealizados a longuíssimo prazo, que confronta conosco, que somos extremamente imediatistas, queremos as coisas todas para amanhã, planos extremamente bem elaborados e, de alguma maneira, incompreensível, humanamente falando, na razão, na lógica. Adão e Eva perderam a oportunidade da santidade ou da pureza ao permitirem a sedução das forças malignas. Se deixaram seduzir pela curiosidade e com isso foram os precursores da instituição do pecado. Deus, naquele dia em que o homem caiu, já sabendo pela onisciência, onipotência, onipresença, Ele traz à tona um projeto que Ele tinha desde a eternidade, desde a fundação de todas as coisas, que era tirar das alturas o que mais precioso havia, que era o seu Filho, como diz o nosso irmão João. Deus nos amou de uma maneira tamanha que mandou o seu próprio Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele começa também o seu livro dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus. Enfim, o Senhor verbalizou, dizendo que Ele restauraria a comunhão do homem com Deus, através de Jesus Cristo. Do próprio ventre que havia pecado, o Senhor diz que suscitaria a redenção. A mulher que deu início ao ouvir a voz do mal, a oportunidade de descobrir a malícia, seria quem traria a redenção, Jesus Cristo. O tempo foi passando, o pecado fez parte integrante do dia a dia da humanidade, como faz também nos dias atuais. Nós, porém, estamos aqui comemorando a nossa redenção, nós somos redimidos. O tempo foi passando. Em cada mensagem profética, tornava-se mais explícito, mais aberto, mais compreensível o plano messiânico de Deus, que era trazer Jesus Cristo. Havia uma expectativa, uma rejeição, antes mesmo de tudo acontecer, e todos tinham certeza absoluta, inclusive quem rejeitava ou quem rejeitou, que uma coisa muito grande estava acontecendo. Foi tamanha a rejeição, e também fazia parte dos planos de Deus mostrar à humanidade humildade, mostrar à humanidade abnegação, desprendimento, que Maria, José, os pais de Jesus, mesmo Jesus tendo sido concebido através do Espírito Santo, uma história que nós sabemos, mas precisamos inclusive ganhar tempo. Eles não encontraram um lugar para o mestre nascer. Então, um rei que, como diz Paulo em Filipenses, sendo ele rei, filho de Deus, não quis ser igual a Deus, antes tornou-se forma de homem, humilde, aniquilou-se a si mesmo, suportou todas as angústias que há neste mundo, com a convicção de que ele seria o Redentor, receberia vitória, e após tudo isso, o laurel, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós precisamos entender Deus na nossa vida. Nós somos imediatistas, em algum momento não sabemos perder, nos confundimos, como vocês dizem, nos confundimos, nos deixamos seduzir pela malícia, pela artimanha do mal, e perdemos oportunidades de exaltações no futuro. Deus é especialista em exaltar o humilhado. Jesus,
entender melhor os objetivos de Deus para conosco. Hoje as coisas podem estar difíceis, contraditórias, os projetos de Deus parecem incompreensíveis, parece que o que foi ministrado, ou que você recebeu até de forma individual, um tom profético, é ilusório, é utópico, mas acredite, antes que houvesse dia, Ele era. Ninguém consegue escapar das mãos do Senhor. Operando o Senhor, quem impedirá? Ninguém impede. Deixa Deus ser Deus. Vamos deixar Deus ser Deus. O Redentor nasceu numa manjedoura. Nasceu numa manjedoura, filho de um carpinteiro, uma vida simples, pacata. Foi homem de dores, como diz o sábio profeta Isaías, trabalhador experimentado no trabalho, experiente, rejeitado, porque olhavam para ele e ele não tinha atrativo algum, uma atração que procurassem numa pessoa, mas ele era o Filho de Deus, ele era a redenção. De alguma maneira nós nos preocupamos tanto às vezes com a nossa aparência, não no sentido físico da palavra, que também deve ser bem cotado isso, nós precisamos estar bem, mas nós nos preocupamos com as circunstâncias aparentes em volta de nós, com a nossa condição de vida, com o que os outros vão dizer a nosso respeito. Se não tomamos cuidado, entramos em processo de comparação, de competição, mas nós temos em Jesus o exemplo vivo de que a aparência não leva a nada, e de que nós precisamos mesmo de uma boa estrutura espiritual para a nossa vida, que aí nós vamos conviver inclusive com a diversidade. Ontem eu disse aqui que um dos textos que eu mais amo é o texto de Paulo em Filipenses 4, quando em meio às angústias, perseguições e prisões, Paulo deixou um exemplo dizendo assim: eu posso tudo no Senhor porque Ele me fortalece. Anteriormente ele diz: eu sei estar abatido, eu sei ter alegria, eu sei passar necessidade, eu sei ter abundância, porque eu estou firmado no Senhor e eu posso passar por isso porque Ele me capacita. Por que nós não tomamos isso como tônica para a nossa vida, irmãos? Por que nós nos preocupamos tanto, vivemos tão ansiosos, tensos, perdendo oportunidades tremendas de maiores experiências com Deus, de viver a fé? O sábio escritor aos Hebreus diz que a fé é a firme confiança das coisas que se esperam, porém não se veem. Nós acreditamos que somos herdeiros do céu sem nunca ter ido lá. Por isso nós vivemos uma vida feliz. Nós acreditamos que acabamos de celebrar a nossa redenção, o preço do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isto é fé. Colocar isso em prática é bom, porque aí todas as outras coisas inerentes ao dia a dia serão vividas de forma melhor. Louvado seja o Senhor. Rejeitaram Jesus, não deram a Ele atenção, como nós às vezes queremos condições que nos destacam e nos preocupamos tanto com isso. Mas estava lá o Filho de Deus, uma pessoa comum, que os outros, pelas especulações das classes dos fariseus e saduceus e tudo que é seu lá da época, procuravam perseguir, humilhar, colocá-lo em condição constrangedora. Quando nós nos propomos a melhor servir ao Senhor, parece que as coisas ficam esquisitas, porque nós começamos a ser os verdadeiros mártires, e onde chegamos, parece que não somos humanos, porque as pessoas nos perseguem, e aí entra alguns crentes em conflitos, porque ele vai a um evangelho renovado dos dias atuais, de que crente tem que ter tudo, crente faz tudo, crente tem que ser rico, crente não pode sofrer perseguição. O que sucede ao ímpio também sucede ao justo. Nós estamos aqui ainda, seremos transformados num corpo corruptível, mas para isso precisamos passar
por este mundo. É uma coisa interessante, né? Que nós faz parte do nosso dia a dia. Jesus não foi bem-vindo, e ele sabia que o plano de Deus era torná-lo redentor. Por isso que eu disse, era ou foi necessário um túmulo ou uma sepultura. Foi necessário ele morrer. Jesus, nós sabemos, foi crucificado de forma injusta, vituperado, como cantamos na harpa, aquele hino que diz: vituperado por meus pecados. Não, vituperado e flagelado, ele sofreu por meus pecados. Jesus foi injustiçado, mas o sábio irmão Isaías diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. As nossas enfermidades ele levou sobre si. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Nós aqui, fomos partes integrantes daquele dia que ele morreu na cruz do Calvário. O Senhor precisa estar satisfeito conosco, porque ele sabe o preço que pagou conosco, por nós. E nós precisamos fazer essa satisfação no coração de Jesus ser uma coisa latente, e para isso precisamos obedecê-lo, servi-lo com verdade. Ele sabia de todas as coisas. Jesus foi crucificado de uma maneira terrível. Há um louvor que diz assim: fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sacrifício é demais, até impossível imaginar. Aí eles dizem num determinado espaço do louvor: prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo. Imagine, meu irmão, a sangue frio agora, você me levantar numa cruz, ou você ser levantado erguido, e vir um malfeitor com um prego, e para segurar um homem, portanto, não era um prego fino, uma tachinha, um prego respeitado, com um martelo. A tecnologia não era como as dos dias atuais, e pregar a sua mão lá. Depois os seus pés, para eles ficarem firmes, e para você ser motivo de deboche. Só os mais cruéis eram levados a essa condição. Os que desobedeciam a lei, os que infringiam as normas. Jesus não fizeram nada disso. Mas os pregos nas mãos, os pregos nos pés, os vários açoites, o vinagre, a última lascada no abdômen para confirmar, para ter certeza que ele tinha morrido, ou que estava já nos últimos momentos, foram terríveis. Ele sentiu a aflição quando subiu ao Getsemane para orar com os seus discípulos. A aflição é você sentir anterior ao fato a dor daquela condição que vai se passar. Ele sentiu isso. Até disse: eu sei que o Senhor pode passar de mim esse cálice, todavia eu prefiro a sua vontade, seja feita ela tanto nos céus como na terra. A vontade de Deus precisa prevalecer na nossa vida, independente do sofrimento, independente da vergonha, independente de uma possibilidade de angústia, independente da discriminação, por aceitarmos Jesus Cristo, precisa prevalecer a fidelidade do Senhor na nossa vida. Precisa. Jesus sofreu tudo isso. Agora tiveram a certeza que lá naquele campo o mestre estava morto. Era hora de festa para os inimigos. Lá no inferno, e não é o meu tom em pregar, apesar de ser pentecostal, mas não tenho muito esse jeito. Mas imagine no inferno: acabou. Agora nós estamos com o mundo na nossa mão. Ele foi derrotado. Não dizia ser o rei dos judeus?
seu inimigo anteriormente tinha dito a ele: se você é realmente o Filho de Deus, se atire daí do pináculo, você não vai morrer, você é espírito. Imagine morto, pendurado na cruz do Calvário. Passavam, cuspiam, debochavam, zombavam, mas mal sabiam eles que ali estava o nosso Redentor. Mal sabia ele que era necessário acontecer aquilo, porque nós estaríamos aqui reunidos esta manhã para louvar ao Senhor. Glória a Deus. Quantas vezes nós passamos vexames? Quantas vezes nós passamos verdadeiros momentos de tribulação, de angústia, até pelo nome do Senhor, até por professarmos Jesus Cristo. Quantos irmãos, irmãs aqui não têm a família cristã em Jesus Cristo e são afrontados, não se consegue compreender? E quantos no meio da jornada desistiram por não terem estabilidade emocional e por não terem esta estabilidade não conseguirem superar tudo isso? Jesus foi até a cruz em silêncio, como ovelha muda foi levada ao matadouro. Como ovelha muda foi levada ao matadouro. E às vezes nós não queremos passar por dificuldade alguma. Eu vou servir a Deus, vou me dedicar ao santo ministério, mas nós colocamos várias prerrogativas, pedimos vários sinais. Primeiro, não é errado você pedir sinal ao Senhor, não é errado você procurar a certeza de fazer determinado negócio, de aceitar um projeto, um desafio de Deus. Mas o que seria errado é nós condicionarmos Deus a nos obedecer e não querermos obedecer. E aí colocar só prerrogativas. Para mim servir ao Senhor eu preciso disso, daquilo, de melhor estabilidade, de ficar rico. Para mim fazer a obra, o santo ministério, aceitar o projeto do Senhor, eu preciso de um salário YX, eu preciso de um carro zero. Não é assim. É aceitar com consideração e com certeza que o Senhor é conosco. Jesus, lá, o Filho de Deus, envergonhado na cruz do Calvário. Porém, dois homens, até mesmo importantes, Deus tem as pessoas certas para cada um dos momentos que nós vivemos. Hoje Deus tem a pessoa certa para te socorrer. Deus tem um lugar certo. E muitas vezes isso é incompreensível, mas Deus tem a coisa certinha. Ele é detalhista, minucioso. Ele tem a coisa certa para a sua vida. Irmã, do lado da irmã Alda, faça assim com a mãozinha, senhora. Isso, pode abaixar, é só para ser distinguida. Deus está trabalhando com cura a favor da senhora esta manhã. Certo? Eu contemplo a mão de Deus trabalhando na sua mente, dentro da sua cabeça. A mão do Senhor estendida, trabalhando, tirando inflamações. Deus tem dado livramentos aos nervos, a condição oxigenal da cabeça da senhora. Deus tem dado livramentos, inclusive da senhora não ter aí um aneurisma, explodir uma veia dentro. Esta manhã o Senhor está estabilizando a saúde intracraniana da pressão arterial da senhora. Não vai sentir mais dor, nenhuma sensação às vezes de que a tampa vai sair, um mal-estar, porque o Senhor está curando a senhora. E isso acontece porque já chegou um momento em que poderia dar início a desfrutar da vida, mas tem sido o momento mais difícil, de mais batalha espiritual, de mais necessidade de exercitar a fé, de menos oportunidade até de opinar. Precisa estar calada, porque qualquer opinião sua se torna partidária. Estás num conflito muito grande, mas o Senhor manda eu te dizer que Ele há de fazer um movimento especial por sua família. Ele há de provar que Ele tem condições
condições de mudar corações, tu não vai mais sentir-se tão abatida, me perdoe a expressão, mas rejeitada ou desrespeitada, porque Deus vai fazer um movimento esta manhã de paz, de união, de perdão, e a senhora vai viver um momento de alegria entre os seus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Por isso ele começa te dando saúde. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Dois homens conhecedores de Jesus, Nicodemos, aquele que ele disse a Nicodemos aqui no capítulo 3, que era necessário nascer de novo, ou seja, ser transformado, porque imagina, como pode eu voltar, entrar no ventre da mãe, nascer de novo? Ele dizia, não, nascer de novo pelo Espírito, ser transformado, ter a condição espiritual curada. Nicodemos, um homem que teve uma grande experiência. José de Arimateia, se formos ler a história deste homem José, nós vamos ver que ele inclusive tinha uma boa posição entre a sociedade, conhecia Jesus, estando entre os que julgaram, não julgou Jesus concordando para o mal, mas também não foi corajoso de expressar a sua opinião ali, optou em ficar em silêncio. Agora Jesus estava lá crucificado, jogado aos abutres, para ficar um bom tempo, ou ter alguma condição da época ainda mais humilhante. Jesus estava lá na cruz, sendo motivo de zombaria. Estes dois homens agora tomam coragem e vão dizer a Pilatos que Pilatos precisava deixá-los sepultar Jesus. Eles queriam que os últimos momentos, ou que um enterro decente, porque o Redentor não nasceu num lugar, num palácio, mas agora eles queriam um enterro decente para o Redentor. Nicodemos, José de Arimateia. No início eu disse que Deus tem as pessoas, as armas certas para cada momento da nossa vida, mas nós também podemos aplicar que estes homens foram covardes de alguma maneira, porque não foram crentes que expressaram a fé no Senhor, tanto quanto Pedro, de uma outra maneira, claro, eles foram servos de Deus reservados, como disse aqui, de forma oculta, com medo do que poderia acontecer se professassem a fé. Sabe, irmãos, que às vezes entre nós, ou nós, nos tornamos verdadeiros Nicodemos, ou verdadeiros Josés de Arimateia, porque nós servimos ao Senhor, mas não temos coragem de dizer que somos crentes, porque sempre estamos à volta, preocupados com essa declaração que pode acontecer. Claro que ela precisa ser convicta, claro que ela precisa ser sábia, mas nós precisamos demonstrar Jesus Cristo no nosso caráter. A nossa vida, a nossa conduta vai falar que nós somos crentes. Não é necessário eu sair gritando lá no aeroporto, eu sou crente em Jesus Cristo. Não, o meu comportamento lá vai testemunhar. Isso não foi feito até então por Nicodemos e por José de Arimateia. Eles ficaram na reserva, servindo ao Senhor, acreditando de forma oculta. Também foram egoístas, porque a palavra de Deus nos diz: ide a todo mundo e a toda criatura e levai o meu evangelho, boas novas de salvação. O que eu tenho de bom e de melhor, que é Jesus, eu preciso que os meus familiares também tenham, que os meus vizinhos, que os meus colegas de trabalho, que os meus conterrâneos precisam
conhecer Jesus. E para isso eu preciso incendiar. E eu posso incendiar sem dizer nada, só com as minhas atitudes. Vai chamar a atenção. Vai se abrir uma oportunidade. Vai se gerar uma curiosidade. Mas estes homens não. Ficaram velados, guardados. Mas agora, nunca é tarde para recomeçar. Nunca. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para tomar uma iniciativa. Nunca, de forma alguma. Hoje é uma manhã de oportunidade. É uma manhã de oportunidade. Até a Bíblia diz assim que os mais velhos darão frutos na velhice. Olha que coisa extraordinária. Então não fique condicionando a sua idade, a sua condição socioeconômica, não. Desbrave! Desbrave! Estes homens agora se aproveitaram da situação para se apresentarem. Corajosos, poderiam sofrer algum tipo de retaliação, talvez seriam descobertos como também seguidores. Outra coisa, não se preocuparam com as economias, compraram o melhor túmulo ali próximo, inclusive para evitar ainda mais burburinho ou rebuliço. Trouxeram especiarias de boa qualidade, seguiram o protocolo da época. Quando nós vamos fazer as coisas para Jesus, por Jesus, precisa ser tudo do melhor. Tudo do melhor. Lá no meu país, há um costume entre os irmãos mais simples. Eles pedem para louvar a Deus, né, cantar individualmente. Aí, irmã Suzana, eles dizem assim: eu vou louvar ao Senhor com um hino. Os irmãos não reparem, eu não estou bem da garganta, eu não tenho um timbre de voz bom. Isso não é certo. Independente de estar ou não estar bem da garganta, sentindo vontade de louvar ao Senhor, tem que dizer: eu vou louvar ao Senhor e apresentar o meu melhor. O meu melhor. Nós precisamos observar isso. É uma coisa cultural, mas que nós podemos aplicar, que faz parte do nosso dia a dia. Ah, é para Jesus? Tá bom desse jeito, Ele sabe de todas as coisas, Ele é o dono de todas as coisas. É para Jesus, é para a igreja? Ah, tá bom essa pratinha só quando há uma possibilidade de ser uma notinha. Ah, é para Jesus? Tá bom esta roupa quando há possibilidade de ser uma melhor. São as coisas do dia a dia. Tá bom, é para Jesus, é para o serviço social da igreja. Ah, tá bom esta marca de arroz que não é um arroz de primeira. É ali, não. Aí que nós temos que trazer o melhor. Estes homens nos dão este exemplo. Eles foram e trouxeram o melhor. Era a hora deles. Não perderam a oportunidade. Tinham desperdiçado várias, mas foram reaver o tempo perdido e aproveitaram aquela oportunidade. Levaram o melhor para o Senhor. Sepultaram Jesus com dignidade. Mas aquela tumba, aquela sepultura, não era uma sepultura comum, mas ela era necessária. Ela era necessária, porque precisava que a humanidade soubesse que se cumpriria o que Deus havia dito há milhares de anos atrás, através de profecias. Ao terceiro dia Ele vai ressuscitar. Agora os que sabiam, os fariseus e todos os outros, os rejeitadores, pensaram assim: acabou. Acabou. Jaz na sepultura. Tem um cemitério, fala isso aqui também. Tem um cemitério na cidade que eu moro. Eu não moro em São Paulo propriamente, mas eu moro na Grande São Paulo. Mas tem um cemitério, vocês podem jogar no Google, que é um dos mais antigos. Outro dia eu precisei estar naquela região, que é uma região inclusive nobre da cidade, com muitos hospitais, Hospital das Clínicas, que é conhecido no mundo todo. É uma vila, praticamente. Ali, de frente àquele hospital, é um local até ruim
de estar, porque de frente àquele hospital, que é uma quadra, uma extensão de muitos metros quadrados, muitos, tem o cemitério da Consolação, ou o cemitério Araçá, melhor dizendo. Eu precisei estar naquela região outro dia para resolver um problema, buscar o resultado de um exame para minha irmã. E o que aconteceu? Nós erramos o horário, atrasou, e eu precisava esperar algum tempo. Eu disse, bom, se eu for embora, depois voltar, não vai dar tempo, eu vou dar uma volta. Atravessei a Avenida Doutor Arnaldo, tem até o estádio do Pacaembu lá do lado, muito bonito, uma região muito bonita, e entrei nesse cemitério. Tem sepulturas, catacumbas lá, que são verdadeiras obras de arte, tombado pelo patrimônio. Eu entrei e não fiquei desfilando lá dentro, mas na primeira avenida de sepulturas de famílias centenárias do estado, eu olhei uma ou duas, tinha lá, fulano de tal, nasceu em 1800 e tanto, morreu em 1800 e tanto, velho, antigo. Aí tem um espaço que é o ossário, onde colocam os ossos, também é um espaço menor, e a maioria deixa lá naquela sepultura mesmo, vai colocando a família, tem um lugar de tirar, fazem a exumação. Eu fui lendo aquilo e disse, Jesus amado, é horrível. Mais de 100, 150 anos em média, está lá. Pensaram que aconteceria isso com Jesus, os inimigos dele. Vamos fazer uma sepultura e nós vamos enterrar todos os sonhos da humanidade. Nós vamos enterrar os projetos de Deus. Nós vamos enterrar a palavra profética. Talvez isso estão tentando fazer contigo, conseguiram fazer contigo, ou tu mesmo estás fazendo contigo, cada dia se enterrando um pouco mais, esquecendo a fidelidade de Deus, não enxergando os próprios recursos, enxergando somente desgraça. É necessário em algum momento nós passarmos por isso, para novamente ressuscitar os nossos sonhos e voltarmos às esperanças. É necessário às vezes isso, irmão, acabar tudo para começar do zero. Mas ninguém entende. A alegria era terrível. Mas ao terceiro dia, que é o domingo, que é o primeiro dia da semana, Maria foi ao túmulo, a mãe de Jesus. E quando ali chegaram, Maria e os discípulos, quando ali chegaram, uma placa: não está aqui porque ressuscitou. Um aviso: não está aqui porque ressuscitou. Cumpriu-se que Deus havia falado. Ressuscitou para subir ao céu, para voltar às origens e para que deixasse, olha, não fiquem com o coração perturbado, não se desesperem, credes em Deus, também em mim, porque na casa do meu Pai, onde eu estou indo agora, há muitas moradas. Se não fosse, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar, porque o meu sonho é que onde eu esteja, estejais vós também. Nós estamos aqui de passagem. Ele ressuscitou, nos comprou a entrada no céu, nos garante salvação, nós somos libertos. Paulo diz em Romanos que não há condenação para aquele que está em Jesus Cristo. Paulo diz em Filipenses ou Colossenses, o melhor dizendo, que havia uma cédula, havia uma nota promissória que eu precisaria pagar, mas Jesus com o sangue pagou, aquela cédula foi rasgada. Havia um véu que nos separava de Deus, que dava liberdade ao sumo sacerdote somente e oferecer o sacrifício por nós.
vitória. Aleluia. Tome posse, irmão, da sua bênção. Não fique tentando entender. Devemos trabalhar. Paulo diz a profundidade das riquezas. Salomão, com toda a sua sabedoria, prestes a morrer, caiu a ficha dele que ele perdeu as oportunidades. Ele diz: há um tempo de Deus para todas as coisas debaixo da terra. Vaidade por vaidade, tudo não passa de vaidade, tudo é passageiro, mas a nossa morada é no céu. Nós estamos aqui esta manhã porque nós acreditamos no poder do sangue. Nós acreditamos no poder do sangue. Nós fomos redimidos. Nós acabamos de confessar e de declarar diante de todos que nós somos salvos, que o poder do pecado não tem vez sobre nós. Se nós cairmos, Ele é poderoso para nos ajudar a levantar. Nós estamos aqui porque somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Seja seguro, seja convicto, ainda darás fruto entre a família, ainda terás oportunidade de dizer de Jesus Cristo entre os seus. Ainda os olhos verão salvação e libertação entre os seus. Eles não se fecharão sem que tu tenhas sonhos espirituais realizados entre a família da senhora. Inclusive nesta manhã, não é porque tens o cabelo branco, isso pode significar um pouquinho mais de anos do que eu, que o Senhor não tem poder de curar. Deus está fazendo um movimento nos ossos da senhora esta manhã. Ele está colocando os ossos, vamos dizer, no lugar, de uma forma mais correta, equilibrada. Ele não vai te deixar tendo problemas de locomoção ou dificuldade. Deus está fazendo um grande movimento nos ossos da senhora, nos ossos da coluna, nos ossos aqui do quadril, permita, nesta região dos fêmur. Deus está colocando as coisas no lugar para que esquia novamente e tenha condições de ver celebrações espirituais entre os teus. Deus vai ser glorificado na vida da senhora. Ainda diremos que Deus foi maior do que poderias imaginar. Ainda diremos que Deus fez além do que poderias pensar. Ainda dirás: o Senhor Deus foi fiel em me conceder sonhos que pareciam impossíveis. Amém. Vamos acreditar no poder do sepulcro. Jesus precisou estar 3 dias como morto, 3 dias com acabado. Todos pensaram, fizeram festa. Agora nós vamos dar continuidade à nossa baderna. Estes fariseus pensaram assim: agora nunca mais ninguém vai nos perturbar. Mas Deus tinha um plano traçado desde a fundação. Eu já vou concluir o raciocínio da palavra. Quando o Senhor chamou Jeremias e ele foi protelar, o Senhor disse assim: antes de você ser intencionado pelos pais, quando no ventre estava ainda informe, um simples embrião, eu já te conhecia e já havia te constituído por profeta. Vai, lutarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estarei do teu lado. O que acontece conosco hoje já estava na agenda de Deus, mas o que virá amanhã também já está na agenda de Deus. Tenha esperança, fé, segurança, porque o Senhor é poderoso para te dar vitória. Moço, você tem uma camisa azul clara, faça assim com a mão. Isso, o rapaz lá. Realmente, tanto quanto eu, você pode não ser forte o suficiente para superar você mesmo. Esta é a sua maior angústia, de não conseguir vencer-se a si mesmo. Você começa a segunda-feira radiante, a terça um pouquinho menos, e assim vai
caindo, não pecando, Deus não envergonha ninguém, mas vai ficando mais cabisbaixo e a fé abalada. E por conta disso, não conseguindo cumprir o desejo de estar mais perto de Deus. Um temperamento forte, de alguma maneira, às vezes, esse temperamento forte te faz tomar atitude precipitada, mas hoje chegou-se num momento em que a idade da maturidade bateu de frente com você e os sonhos e metas parece que ficaram para trás, e a consciência de que existe culpa por ter tomado atitudes precipitadas, aí fica martelando. Mas o Senhor manda eu te dizer que Ele conhece as boas intenções do teu coração, e o teu desejo nos últimos dias de um posicionamento melhor e de um reconhecimento diante dele. Sozinho não dá, não está dando, você não está aguentando vencer você mesmo, mas Deus manda eu te dizer que Ele vai afiar as suas armas espirituais esta manhã. O Senhor vai te conceder força, autoridade, vai haver mudança na sua vida. Você mesmo não vai se reconhecer em volta de ti, menos ainda. Os planos do Senhor são maiores do que os seus, começarão a ser vistos por você. Você vai ter possibilidade de entrar com Deus para fazê-los acontecer, e a sua história, que não é boa, vai mudar. Você é um milagre me ouvindo, um grande milagre. Sente vazios no coração, tem más referências de pessoas que eram primordiais na sua história, que não deram um bom exemplo, de alguma maneira não foi bem amparado, foi um pouco rejeitado, mas Deus está tomando essa história nas mãos para entrar com a história dele, e você vai triunfar, e o nome do Senhor Deus vai ser engrandecido. Aleluia! Louvado seja o Cordeiro de Deus que venceu. É necessário tudo. Foi necessário tudo. Foi necessário uma sepultura. Foi necessário para que hoje nós fossemos vitoriosos, para que hoje estivéssemos aqui celebrando ao Senhor esta manhã. Amém, meus queridos? Que a palavra de Deus possa ter liberdade dentro de nós. Que a palavra de Deus possa fazer um efeito, que haja em nós uma renovação, que haja em nós uma motivação. O inimigo, ele não conhece o que você pensa, ele não conhece, ele não tem a onisciência de Deus, ele não tem a onisciência de Deus. Ele pode, com armas astutas dele, te induzir a pensar, te induzir a achar. Você, meu querido, por muitas decepções, muitas decepções. Hoje, lá no Brasil, tem um estado que chama Minas, e que ele é caracterizado por pessoas que são desconfiadas. Então nós dizemos assim: fulano é mineiro, porque ele é desconfiado. Você hoje se tornou assim, olha, na sua, reservado, procurando referências, pessoas com palavra, até no sentido espiritual da palavra, homens de Deus com palavra até no sentido humano da palavra, de dizer é assim, vai ser assim, é da hora, esse tipo de coisa. Isto tudo tem servido de pressões na sua mente. Você busca mudança, você busca libertar-se de si mesmo, de algumas arestas do homem velho, e as artimanhas do mal são sempre para te decepcionar e te fazer desacreditar que não vale a pena. Deus tem conhecimento desta situação. Você é um homem bom, com dificuldade de expressar esta bondade. Dificuldade. Aí comete o deslize de não ter sido bom como queria. Deus nos põe em mim. De não ter sido bom como queria, e sofre pela atitude que tomou, pela palavra que falou. Não é o que você seria, não é o que você queria.
Isto tudo tem nos últimos tempos, principalmente neste ano aqui, te feito repensar, te feito procurar diante de Deus uma oportunidade, mas não tem conseguido achar-se digno. O inimigo tenta dizer que Deus não vai te amar, que não vai te perdoar. Ele tenta fazer com que você tenha a impressão de que nós estamos te olhando com rejeição, de que nós não estamos, o pastor não te acolhe como deveria te acolher. Isso tudo é mentira, é uma arma do mal. É uma arma do mal, mas Deus manda eu te dizer que Ele vai vencer estas prisões esta manhã contigo. Aleluia! Eu contemplo formatos de correntes, de prisão, literalmente, para eu poder entender, sendo desatadas e os pesos sendo jogados fora. Deus está trabalhando com libertação dentro de você esta manhã. Deus está tirando estas pressões que o mal tem feito na sua mente. Deus vai te fazer sentir-se amado entre nós, visto não como mais um pelo seu pastor, não, mas como uma pessoa, que o inimigo deforma as coisas. Hoje é dia de resgate, de vitória. Em poucos dias você olhou para você mesmo e disse: para mim não tem jeito, eu não vejo jeito. Se eu não ficasse vivo seria melhor, porque eu sou às vezes um estorvo, mas o Senhor vai mostrar isso ao contrário. Ele vai te tirar dessa sepultura, Ele vai te dar vida. Deus vai te preparar condições profissionais para você. O mercado de trabalho também te oprime, te discrimina, mas o Senhor vai preparar oportunidades. O nome do Senhor Deus vai ser glorificado na sua história. Vai gerar em você um perdão pelos pais, vai gerar em você por dentro um perdão pelos seus. Você vai olhá-los diferente, vai ter na memória eles diferente, vai conseguir tirar estes pesos que te acompanham. Você vai voltar a dormir sossegado, não tem um sono sossegado, já levanta de manhã agitado e parece que não dormiu. O inimigo perturba o teu sono. O Senhor Deus manda te dizer que Ele está sendo expulso. Você não vai sentir-se mais mal dentro do cômodo que dorme, com sensações terríveis, porque Deus está ordenando lá que um exército de anjos chegue e dissipe estas más impressões ou até más companhias espirituais que tentam estar contigo. Você vai ter plenitude na sua vida, aí com a sua companheira, não estou dizendo de forma pejorativa, plenitude de comunhão, de entendimento, de paz, porque o inimigo queria te envergonhar e desfazer as coisas, mas Deus te dá vitória esta manhã. Esta data precisa ser comemorada por ti como uma data de um nascimento novo, e o Senhor Jeová será louvado na sua vida. Aleluia! Amém, meus irmãos. Louvado seja o Senhor, pastor. Mais uma vez, muito obrigado ao Senhor por esta oportunidade, pela confiança que foi lhe dada. Deus possa abençoar-nos. Olhem, porque eu preciso retornar para o meu país, para que o Senhor me leve em paz, e preparando Deus uma nova condição, uma nova oportunidade. Nós teremos o prazer de estar contigo. Levo os irmãos no meu coração, estarão sempre nas minhas orações. Creio na nossa vitória. Somos parte integrante dos céus. Um dia o continente, o Atlântico, não vai mais nos separar. Nós estaremos sempre louvando ao Senhor. Amém, meus queridos? Deus abençoe.